iniciando aqui a live com o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, a quem agradeço gentilmente, porque tinha me prometido que realmente que no dia tiver, eu gosto de homem de palavra, e homem de palavra é assim, no dia que tivesse uma decisão a ser anunciada, ele participaria de uma live comigo aqui para poder anunciar essas decisões. E eu entendo perfeitamente. Eu já trabalhei 3 gestões na Federação de Futebol. Marcos Andrade Dias, na década de 70 e pouco, final dos anos 70, início dos anos 80, depois Antônio Piton, 85 a 89, e depois Vigílio Aliso da Costa Neto, onde eu tive o maior cargo assim, na época, que era assessor da presidência. Né? Então, eu conheço muito bem o que é isso. Eu vi as pessoas criticando porque Ricardo estava calado. Gente, tem coisas que ele não pode. Ele iria anunciar o quê? Se tem uma entidade superior a dele, que é a CBF, que estava fazendo um protocolo, né, de como todos deveriam agir, né? E aí, porque o presidente sumiu, porque o presidente não quer falar. Não é assim, não, minha gente. Não é por aí. Não é por aí. É muito melhor que o cara fique em silêncio e fale tudo no momento certo, né? Porque ele poderia falar uma série de coisas e no outro dia ou 5 dias depois a CBF mudar tudo, né? O governo do estado prorrogar um decreto, a prefeitura prorrogar um decreto qualquer, e aí ele ia ficar dissertando, vagando, né? Então, eu acho que, mais uma vez, você foi muito sensato nesse sentido. Você esperou que a situação pudesse ficar clara, você conseguiu já a promessa do governo do estado, que pode fazer, a partir do dia 22, da prefeitura de Salvador, que inclusive está apoiando também a Copa do Nordeste, né, aqui na Bahia, que deve ser sediada, daqui a pouco você fala, em Salvador e Feira de Santana, se não houve nenhuma novidade no dia de hoje. Mas as pessoas falam muito sem conhecer como é que o processo funciona, como as coisas funcionam. Bom, dito isso, sim, Ricardo, então, as novidades da decisão de hoje. Bem, retomando até a sua pergunta anterior, nós realmente tivemos a percepção de que naquele momento poderíamos ter retomado a competição e concluído essa fase classificatória, onde os prejuízos financeiros e técnicos seriam bem menores. Não foi possível, realmente tomei uma decisão na segunda e já na terça precisei revogá-la, mas a gente entende também o momento, não nos arrependemos das decisões tomadas e no dia de hoje demos o start para que pudéssemos sim, no dia 22, ter a nossa competição sendo reiniciada, sendo concluída dentro de campo, como tem que ser. Então, nós reunimos os clubes numa conferência virtual, a qual explicamos as nossas preocupações, o prejuízo para o futebol baiano, que seria o encerramento de uma competição. Colocamos pontos para eles, os quais alguns já tinham colocado para a federação a sua necessidade, e deixamos que tudo fosse decidido pelo colegiado. Lembrando que tínhamos uma orientação por parte da CBF, a qual qualquer modificação do regulamento, seja ela por qualquer artigo, deveria ter, sim, uma unanimidade. Uma vez que dos 10 clubes, um não concordasse, não seria possível, nesse momento, fazer as modificações. Então, foi dessa maneira que a gente trabalhou, com um diálogo muito franco, abrindo a palavra para cada um deles e conseguimos, ao término do nosso conselho, entrar em um acordo e chegarmos à conclusão que teríamos sim que fazer essa retomada e já de imediato no dia 22. Sabemos que tem alguns clubes com mais dificuldades que outros e assim foi me solicitado que esse prazo fosse estendido. E eu expliquei mais uma vez a eles que o nosso elástico ele não conseguia mais ser esticado, porque temos competições nacionais já se iniciando no dia 8, no dia 9, que é o caso da Série A, B e C. Então, a gente não poderia correr esse risco. Dividimos esse conselho técnico em 2 etapas, uma para regulamentar essas 2 rodadas e uma segunda para decidirmos com os semifinalistas referente às datas e o que ocorrer no próximo Conselho Técnico. Uhum. Eu digo uma coisa, presidente, qual era a preocupação na orientação da CBF de que houvesse unanimidade, para evitar alguma queixa futura, injustiça, alguma coisa assim, não?
Com certeza, né? A gente tem que ter todos os cuidados possíveis, porque, embora tenha uma medida provisória e você possa alterar, nada impede de ser questionado. Então, todas as ações que a federação deve tomar para se proteger e proteger os filiados, nós estamos fazendo, até porque isso tem impacto direto, indicações de clubes para as futuras competições do ano 2021. Então, isso tem que ser uma preocupação de todos nós. Uhum. Porque, por exemplo, se o cara já deu o de acordo, seria muita cara de pau ir para a justiça para reclamar de alguma coisa, né? Embora no futebol da Bahia você possa esperar de tudo, porque Neguinho vai ficar pé da vida comigo aqui agora. Alguns clubes do interior se posicionam como gigolôs da federação. Querem que a federação faça tudo. Quando cada um tem que tomar as suas providências. Ou então fecha as portas, né? Agora, deixar tudo nas costas da federação, a federação pagar tudo para esses clubes, cobrar da federação só que a federação que venda o campeonato, porque cada um não procura, através do seu marketing, se é que eles têm, que eu acho que a maioria nem tem, né? Vender as suas cotas de publicidade para poder bancar a sua participação no Campeonato Baiano. Eu acho que só se estabelece quem tem competência, né? Então eu já sei que ninguém vai ficar pé da vida comigo aí, mas eu quero dizer isso porque eu achei que foi uma jogada que fizeram e que você foi habilidoso, né? E deu sorte no sentido, porque 2 clubes estão aí prestes a rebaixamento. Claro, vai cair um, o Docimel ou a Jacobina. No instante que o campeonato parasse, talvez você não tivesse condições de, né, rebaixar ninguém. E aí, o que iria acontecer? Premiar os incompetentes. Porque quem está lá embaixo, ser premiado, não vai ter rebaixamento, não. Por que não? Essa foi uma questão, inclusive, debatida hoje, não foi? Vai haver o rebaixamento de um clube, não é isso, presidente? Vai haver sim, Tilé. Você classificou essas situações. Na verdade, a federação ela procura ser parceira dos seus filiados, estar sempre juntos. Muitos se falam por aí, mas é bom que se deixe sempre registrado que a federação está sempre ao lado dos clubes, desde a gestão do ex-presidente Edinaldo Rodrigues, todas as verbas arrecadadas, seja ela programas com governos e entidades privadas, elas não ficam para a federação, é feito um rateio de forma igualitária, não, na verdade, por meritocracia, por classificação, e nós continuamos mantendo isso quando temos verbas para que possa fazer e atendê-los. Então, a gente sempre procura ser parceiro do filiado, entendemos as suas necessidades, a federação está ali para atender a todos eles, desde a Liga Municipal ao rapaz que tem lá a sua escolinha que nos procura. O atendimento é para todos e procuramos dar soluções para quase todos. Os filiados são testemunha disso. E isso me dá um conforto muito grande de poder estar fazendo sempre ao máximo para eles. Então, essa questão do rebaixamento, nós estávamos acompanhando e no dia de hoje foi trazido à pauta pelo próprio presidente do Jacobina, o qual ele teve um momento da sua palavra e se manifestou. E eu, com muita tranquilidade, levei isso para o conselho, onde estavam todos os clubes, e fizemos uma votação. Ele já sabedor do nosso procedimento, que teria que ser uma decisão por unanimidade. Ali foi exposto e tivemos posicionamentos contrários, os quais não nos permitiu fazer com que o rebaixamento ele fosse não acontecesse no ano de 2020, né? Quer dizer que se tentou isso, né? Se tentou fazer com que não houvesse o rebaixamento, num determinado momento. Sim, ele é de direito, nós entendemos claro que é de direito, né? Estamos dentro de uma democracia e abrimos tranquilamente a pauta para ele. Não era uma pauta da federação, realmente, mas foi trazida pelo clube e nós colocamos para que a plenária pudesse realmente exercitar o seu direito do voto. Parabenizo aqui a grande maioria, então, deve ter sido 9-1, e aí ele acabou concordando nessa questão, porque hoje em dia, minha gente, não cabe mais virada de mesa, né? Não cabe mais. Temos 17, 18 anos no futebol brasileiro, isso foi extinto. Antigamente o Bahia caía, queria fazer confusão. O Fluminense do Rio caía, fazia confusão e conseguia levar vantagem, né? Por 2 vezes aí o Fluminense do Rio se salvou.
né? E pulou de uma Série C para uma Série A. Imagine. Teve um pulo fantástico. 2 anos em 1, sem nem jogar. Então, essas coisas não cabem mais hoje em dia. Rebaixamento ia ter que ter, né? E cada um que procure ter competência para fazer os seus elencos e que consigam, no campo, consiga se livrar desse rebaixamento. Você passou pela sua cabeça em algum momento, Ricardo, fazer um aumento de clubes para o ano que vem? Porque eu ouvi até alguém dizer, não, vai cair um e vão subir 2 para depois ficar 2 caindo e 2 subindo. Isso passou em algum momento pela sua cabeça ou é invencionice aí de alguém? Em relação à votação, na verdade, se não me falha a memória, foi 6-4, não me recordo. Mas teve outros clubes que o acompanharam normalmente. Se tratando já desse aumento de clubes, nós não pensávamos, a diretoria da federação ela não trabalhava com essa hipótese, até porque perceba-se que os calendários eles estão cada vez menores e a gente precisa reinventar uma competição que possa ser lucrativa, para que os clubes tenham atividades, mas para que isso aconteça, nós precisamos capitalizar essa competição para que os clubes possam ser remunerados. Eu não posso falar de calendário extensivo, uma vez que nós não temos verbas para que isso possa acontecer e a maioria dos jogos seriam deficitários, mas a gente tenta planejar, refazer, mostrar para eles um novo modelo, para que, se aprovado, a gente possa fazer um modelo novo de competição, sim. Então, a gente não pensou em momento algum nesse aumento, tá? Até porque, desde a interrupção da competição até o dia de hoje, eu sempre mantive a minha palavra, a minha decisão de que o menor prejuízo, e quando eu falo menor prejuízo, aqui a gente não está colocando o prejuízo em vidas, sabemos que em um momento de pandemia perdemos tantas vidas, não é essa a questão, é a questão do prejuízo técnico, né? O prejuízo técnico para o Estado, para a Federação Baiana, seria absurdo se realmente tivéssemos que fazer qualquer outra coisa no sentido contrário. Então, o posicionamento da gente, da toda a diretoria, foi sempre fazer com que essa competição pudesse retornar e que ela possa, sim, acabar dentro de campo. Eu volto já ao Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Deixa eu, nessa pegada aí, fazer logo a pergunta se vai ter o Campeonato Baiano da Segunda Divisão? Eu separo muito bem essas coisas, Chilé. Eu tratei isso hoje com eles e o campeonato da Série A ele não implica no campeonato da Série B, né? São competições totalmente distintas. Quando aconteceu todo esse problema, nós estávamos há 3 dias de fazermos o conselho técnico da Série B. Nós tínhamos reunião marcada com os 6 clubes inscritos para que essa reunião pudesse acontecer. Foi quando na segunda eu precisei antecipar as rodadas, dar continuidade ao campeonato e na terça suspender o campeonato. Então, automaticamente suspendendo todas as atividades da federação naquele momento, inclusive a atividade na sua sede administrativa, a qual retornamos na última segunda-feira. E a segunda divisão nós iremos reconvocá-los, colocá-los todos dentro do mesmo processo, seja virtual ou presencialmente, mostrar as condições e eles irão definir pelo retorno ou não da competição. Se tivermos segurança, se tivermos todos imbuídos no mesmo projeto e respeitando os decretos municipais e os protocolos de segurança, iremos manter a competição. Caso contrário, a competição não irá acontecer. Tá. Então, hoje, agora, a sua ideia é a realização do Campeonato da Segunda Divisão. Não só a segunda divisão, mas algumas outras competições que nós temos e que entendemos que é possível, sim, aguardar um pouco mais. O calendário ele vai ser invadido até o mês de fevereiro, então a gente pode estar trabalhando com essa situação e pensando em algumas competições mais para frente, né? A segunda divisão nós temos uma situação peculiar, onde temos prazos regulamentares, estatutários e por lei, o qual temos que ter todo o processo definido com 60 dias. Então, a gente tem que observar isso, correr atrás do tempo, e se caso ela tenha que acontecer, ela irá acontecer sem problema nenhum. Com relação às competições de base, sub-15, sub-17, sub-20, que sempre são realizadas, aliás, o sub-20 nem tanto, que é mais no primeiro semestre, mas as outras são realizadas no segundo semestre.
passa pela sua cabeça suspender essas competições de base, só voltando em 2021? Qual é a sua ideia nesse sentido? Nós vamos reunir também os clubes para ouvi-los. Em relação ao Sub-20, nós já temos alguns pedidos de desistência dos iniciantes. Nós somos sensíveis a toda essa situação, iremos reuni-los. E existe uma grande probabilidade dessas Sub-15, Sub-17 não acontecer, mas iremos levar para o debate e exaustão com aqueles que realmente têm a intenção de participar. É um momento em que são garotos. Observem que nem as escolas têm voltado na sua essência e na sua efetividade, e a gente precisa pensar realmente nesse processo, se vale a pena, ou criarmos alternativas para o ano seguinte, para que essa categoria não se perca. Você já teve tempo de pensar, por exemplo, na possibilidade de uma prorrogação, ao invés de Sub-15, ser Sub-16, para que os meninos Sub-15 não morram sem ter tido a competição na sua última faixa etária? A Sub-20 também crescer mais um ano para o ano que vem, para se adequar à situação de 2021, ou 2020 com 2021, presidente? Exatamente, foi o que eu te disse anteriormente, é a solução que nós temos para que a categoria não se perca, é aumentar ela em um ano e dar vida a esses atletas. Sabemos que muitos têm sonhos, principalmente ali a categoria Sub-20 que se encerra, é um passo importante já para aqueles atletas que migram para um Sub-23 ou profissional, e a gente não pode deixar com que esses talentos sejam perdidos por algo em qual todos nós não imaginávamos, não esperávamos. Então, as soluções elas serão dadas e demonstradas realmente a todos eles que têm a intenção de participar da competição. Quando é que nós devemos ter uma decisão de tudo isso aí? Se vai ter Sub-15, Sub-17, Sub-20, intermunicipal, por exemplo. O que é que passa pela sua cabeça? Bom, em relação à definição, eu espero ter isso logo em breve. Eu gosto de trabalhar com muita cautela, né? Observe que foram mais de 100 dias para que a gente pudesse retomar o campeonato da Série A. Hoje demos um passo importantíssimo e a gente espera logo em breve poder estar tratando das competições de base. O intermunicipal em si, eu já tenho sido procurado por algumas seleções, principalmente aquelas que investem, informando que não irá participar porque não terá o apoio da prefeitura. Nós entendemos. Por outro lado, tem aquecido aquelas outras seleções as quais estavam afastadas e que acho que pode sim fazer uma competição mais caseira, da casa, e a gente pode pensar numa fórmula diferente, mas avaliando os estados dos municípios, avaliando como vai ser contida essa pandemia e talvez uma mudança de fórmula para que a competição possa, sim, acontecer, mas tudo isso bem para frente. Estamos em julho, estamos falando aí de outubro, novembro, nada precipitado e que tenhamos seguranças caso tenha que acontecer. É nesse sentido que eu venho conversando com os filiados e orientando a eles em relação ao pensamento da Federação Baiana de Futebol. Presidente, as rodadas seguem da maneira que estavam programadas, eu digo, a sequência dos jogos, ou vai haver alguma alteração? Até, aliás, nem tem como, né? Porque são 2 jogos para cada clube só, não tem muito como alterar. A primeira rodada se anunciou dia 22 de julho, e a segunda rodada, a última da fase de classificação, já que ficaram 2 pendentes, será que dia? Você pensa em fazer domingo, quarta domingo, ou domingo a domingo, essas 2 últimas? As partidas elas seguem inalteradas, né? Até porque temos a 8ª rodada e a 9ª ela precisa ser em horário uniforme, então não temos alteração de partidas. Poderemos sim ter alterações de mando de campo, né? Mas a gente dividiu esse conselho técnico em 2 etapas para que a gente pudesse concluir essa primeira fase e logo em seguida reunirmos os classificados para as semifinais e avaliarmos a possibilidade de realização entre datas ou que houver no momento. Mas a gente trabalha com essa possibilidade, vamos marchar um passo a cada vez para que as coisas possam acontecer com muita tranquilidade. Paralelo a isso, teremos a Copa no Nordeste, o qual a gente vai ter que fazer uma conciliação e provavelmente algum desmembramento, caso algum jogo tenha conflito, que com certeza terá,
e a gente vai estar estudando ela com muito critério, para que não exista nenhum favorecimento e colocarmos essa tabela no ar o quanto antes para que vocês todos tenham a notícia em primeira mão pela Federação Baiana de Futebol. Tivemos a aceitação com muita tranquilidade do Esporte Clube Vitória e do Esporte Clube Bahia, sabendo das necessidades que temos para o término da competição, o qual eles garantiram que terão atletas para ambas as competições. Então, isso já nos dá uma tranquilidade maior e faz com que a gente possa realmente programar nossos jogos baseado nos critérios das praças esportivas. Ou seja, se eu entendi bem, você está esperando também a decisão da CBF com relação a datas da Copa do Nordeste para definir, por exemplo, a sua segunda rodada. O que está definido hoje agora é a primeira rodada das duas que faltam, dia 22 de julho. Não, na verdade, o dia 22, ele é um marco em que ele já pode ter os jogos, tá? Eu solicitei que todos eles estivessem preparados. A Copa do Nordeste, ela inicia no dia 21, uma terça-feira. O nosso planejamento é que possamos ter jogos quarta e domingos. Tá. Nesse primeiro momento, a primeira rodada da Copa do Nordeste, teremos um número excessivo de jogos, mas é apenas nessa rodada, porque todos os clubes estarão aqui jogando. Posteriormente, só teremos 8 clubes, automaticamente 4 jogos, o que facilita toda a nossa logística e modelagem da tabela. Então, a gente quer aguardar realmente essa tabela sair para que a gente possa conciliar e, assim, publicar a tabela do Campeonato Baiano de Futebol. Já está definido que é Salvador e Feira de Santana mesmo, a Copa do Nordeste? Copa do Nordeste, sim. Tivemos o ok das prefeituras, né? Foi um trabalho feito em conjunto. Liga do Nordeste, Federação, CBF, onde todos os agentes foram envolvidos. Tivemos as participações diretas aí do presidente da Liga, Alex Portela, do vice-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, dos próprios presidentes de Bahia e do Vitória, enganjados diretamente nessa situação, a qual a gente conseguiu ter êxito no dia de hoje com a liberação por parte do prefeito de Fluminense, confirmando assim Salvador e Feira de Santana como sede. O prefeito de Feira, que você falou, prefeito do Fluminense, prefeito de Feira de Santana. Foi prefeito de Feira, me perdoe. Couber Martins, não é isso? Couber Martins, é isso aí. Pronto, então isso aí já está sacramentado. Salvador e Feira de Santana sediarão os jogos restantes da Copa do Nordeste. Isso já é fato consumado. Né? Você estava esperando a decisão do governador sobre o decreto, se ia prorrogar, se não, e também lá de Feira de Santana. Então, com relação ao Campeonato Baiano, voltando ao Campeonato Baiano, que é o nosso principal foco aqui. Os jogadores, haverão novas inscrições, os jogadores que já jogaram por algum dos times, eles podem jogar em outro time nesse momento, ou vai se seguir o regulamento de que quem foi inscrito e jogou naquele clube não pode jogar em outro clube? Abrimos as novas inscrições já no dia de hoje e ela se encerra na sexta-feira, que antecede a última rodada da fase classificatória. Com isso, eles estão com a possibilidade de fazer novos contratos, de 8 inscrições de atletas não profissionais, o que possibilita a eles também uma situação mais confortável para que tenha atletas para as partidas. E em relação aos atletas que atuaram por outras equipes, esses não serão permitidos atuarem nas novas equipes as quais foram contratados. Levamos isso também para o Conselho, foi votado e essa proposta não passou. Alguns clubes se sentiram prejudicados e os atletas, infelizmente, não poderão estar atuando. Se cumpriu mais uma vez o que diz o próprio regulamento do campeonato, né? Que já dizia isso. O regulamento do campeonato já dizia que você é inscrito por um clube e você tem que jogar por aquele clube até o fim. Então, eu não me recordo qual foi o ano que se permitiu isso. Imagine se isso permitisse agora. Né? Então, quem jogou por um clube tem que continuar jogando por aquele clube. E as novas inscrições valerão para a série C e D, B, A e B, né? Do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Uhum. Agora, presidente, uma coisa que deve ter lhe preocupado muito. A CBF fez um caderno de protocolo e tal. Ela exige os testes de Covid. Como é que esses clubes do interior, exceto o Bahia de Feira, que tem condições financeiras para tal, como é que eles vão bancar esses testes? Como é que isso vai funcionar? É teste
antes das 2 rodadas e depois das semifinais e das finais também. Como é que vai funcionar isso aí? Bom, nós desenvolvemos também um protocolo de segurança para que os clubes pudessem se balizar, né? Lógico que em cima do que a CBF fez, mas muito mais próximo da nossa realidade. Estaremos disponibilizando já para eles, foi explicado essa questão. E em relação aos testes, nós conseguimos muitas parcerias, Chilé, e que eu prefiro até que os próprios clubes eles possam se manifestar, mas para que você tenha ideia, no dia de hoje, a federação, ela explicando a eles que nós precisaríamos testar aproximadamente aí 40 a 50 árbitros, devido aos árbitros estarem, do quadro nacional estarem participando da Copa do Nordeste, nós precisaríamos de um número maior da arbitragem para que pudesse ser testada. Em questão de alguns minutos, o presidente do Bahia de Feira, muito sensível à situação, ligou para a empresa a qual já realiza os trabalhos e fez o teste no Vitória, no POP da Bahia de Feira, e nós fomos contemplados através do proprietário e ele informou que estaria sim dando esse auxílio à federação e testando todos os árbitros de forma gratuita, sem nenhum custo à federação. E o mesmo a federação tem buscado para seus filiados, para que eles possam ter o prejuízo financeiro amenizado. De igual forma, a federação estará arcando com todos os custos dos jogos referente à arbitragem, será paga pela federação desde essa rodada até a final. A federação não cobrará um centavo de qualquer taxa referente ao Campeonato Baiano de 2020. Então, a gente tem procurado trabalhar e amenizar, sim, os prejuízos financeiros dos clubes, os quais eu acredito muito na sua capacidade, lealdade e sensibilidade, que eles irão, no momento oportuno, no momento correto, estar falando para vocês. Temos também a sensibilidade do próprio governo do Estado, através da CESAB, o próprio secretário da CETRE, Davidson Magalhães, o qual tem sido um parceiro de todas as horas, e a gente tem buscado algum tipo de atitude que possa realmente diminuir esse prejuízo financeiro, o qual eu citei aqui nessa resposta. Uhum. Essa pandemia trouxe muitos prejuízos para a federação, presidente, financeiramente falando? Não tenha dúvida. Talvez uma crise nunca vista anteriormente, né? De imediato precisamos suspender os contratos dos funcionários, tivemos que fechar a sede, nós temos um retorno, o qual retornaremos com portões fechados, né? E isso, a grande parte dos valores que a federação vem advindo dos jogos e não teremos, mas teremos que nos reinventar, buscar alternativas e fazer com que as coisas possam ocorrer com um mínimo de tranquilidade e segurança para que a gente retome nossas atividades. Uhum. Quer dizer que não só nos jogos das 2 rodadas, muito provavelmente, a não ser que a situação se clareie, se bem que eu acho que isso não vai acontecer mesmo, semifinais e finais também com portões fechados, né? Hoje... No Campeonato Baiano você não vê nada no horizonte aí que possa ter público. Não, inclusive nós temos os decretos deixando bem claro que são de portões fechados e a gente não fará nenhum movimento contrário, até porque entendemos a situação que o país vive. Uhum. Não sei se você tomou conhecimento na Bulgária, salvo engano, se eu estiver enganado, alguém me corrija aí, um jogador atuou com Covid, sem saber, passou para outros 6 e desses 6 parece que atingiu alguns outros. 20. 20 jogadores 20. No total, né? É isso aí. Num jogo só. Você teme que isso possa acontecer por aqui, presidente? Bom, nós vamos aplicar o protocolo na sua integridade, colocaremos um médico, a federação constituiu uma junta médica e teremos um médico em cada jogo, onde esses testes serão enviados para a federação, o profissional no dia estará conferindo um a um, aferindo as temperaturas, aplicando questionamento naqueles casos que ele achar necessário, para que realmente a segurança ela seja o principal condutor desse reinício. Então, risco existe, mas a gente prefere acreditar que não iremos correr nesse momento. E assim como esse caso, nós tivemos
Casos no Vietnã, que tivemos 30 mil pessoas, né, dentro do estádio, portões abertos, é outra realidade, claro, mas temos casos positivos e casos negativos, os quais temos que tirar aprendizado de todos. Uhum. Com relação à imprensa esportiva, parece que o protocolo da CBF só permite que emissora de televisão entre, e deve ser aquela que adquiriu os direitos do campeonato, né? As emissoras de rádio não teriam ou não terão acesso nas competições da CBF. O que é que pensa o presidente da federação com relação à participação da imprensa? Que seria uma bola importante, né, para poder passar as informações para o torcedor, já que o torcedor está impedido de ir para o estádio. A gente vai estar aguardando, a CBF ela vai soltar uma diretriz referente à Copa do Nordeste. Entendemos que, embora a federação tenha realizado seu protocolo, mas estaremos tratando duas competições em paralelo no mesmo estado, então a tendência é que a federação ela siga o procedimento que a CBF adotar para a Copa do Nordeste. Uhum. Eu acho que um ponto que foi importante aí foi essa possibilidade de 5 para 8 amadores, jogadores da base, participarem dos jogos, porque você sabe muito bem, muito melhor do que eu, que tem clubes aí que não vai contratar quase que ninguém. Tem 6 clubes fazendo 2 jogos só, né? E é isso que eu digo, se o campeonato tivesse sido concluído lá atrás e tinha condições de ser concluído a fase de classificação antes dessa decisão absurda que fizeram você tomar, né? Fizeram pressão em você não queria isso, você queria fazer as 2 rodadas com portões fechados, e aí os clubes acabaram pressionando, né? No sentido de que possa se colocar mais jogadores da base que já são inscritos no próprio clube, né? Não fere nada da legislação, esses 3 a mais do que o comum completarão elencos, né? Porque a gente não vê assim no horizonte que, a não ser os 5, Bahia na Vitória na B, Jacuipense na C, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, tenham condições realmente de contratar, porque eles vão ter o calendário até o final do ano, ou até fevereiro do ano que vem, quando começar a prorrogação por causa de pandemia, né? Então, a sua ideia foi flexibilizar nesse sentido, para que os clubes menores não fossem tão penalizados em função de... Embora já tenha uma decisão também a favor de fazer um contrato de 30 dias. Antes, o mínimo era de 90. Até dezembro, até 31 de dezembro, me parece que a Câmara aprovou, a Câmara Federal, o Senado Federal, o Congresso Nacional aprovou, que o clube pode fazer contrato de 30 dias. Vai ter gente que vai fazer de 30 dias e com 8 vai mandar embora. Porque são 2 rodadas, minha gente. A questão, então, acho que essa decisão aí foi sábia, essa de aumentar de 5 para 8, porque você vem cá, menino, pega lá mais 3 no sub-20, né? Enxerta no elenco de profissionais e forma um elenco pelo menos para 2 jogos. Concorda comigo? Tilé, exatamente, isso aí. Inclusive, essa medida provisória ela foi um fator fundamental para que os estaduais retornassem, porque não teria a mínima condições dos clubes fazerem contrato de 90 dias para um retorno de 7 dias, né? Seria mais um prejuízo. Então, até nisso, nós aguardamos para que fosse realmente homologado, e com essa decisão foi mais um facilitador para que eles pudessem recompor suas equipes e assim retornar para a competição. Exatamente com esse pensamento, a gente aumenta o número de atletas não profissionais de 5 para 8. Já estão inscritos nos clubes, o que facilita, não tem problema de inscrição, né? Ou que eles necessitem inscrever até a sexta-feira que antecede a última rodada da fase classificatória. Uhum. Você pretende divulgar essas 2 rodadas até quando? Eu pretendo já fazer isso. Aliás, para a primeira, dia 22, já está certo. A primeira das 2 que faltam. Eu pretendo divulgar a rodada do Campeonato Baiano assim que a CBF divulgar a tabela dela. A diretoria de competições da Federação Baiana vai analisar as possibilidades e os estádios. Já amanhã estaremos mais uma vez mantendo contato com aquelas praças que ainda estão interditadas. E tão logo tenhamos essa definição, acredito que com no máximo 24 horas após essa divulgação, a federação vai estar divulgando também a sua tabela. E a CBF passou para você alguma ideia de quando deva anunciar a tabela do Campeonato do Nordeste? Pode ser que nesse momento, o qual nós estamos conversando, ela tenha feito alguma divulgação entre hoje
o amanhã. Eu estou na expectativa de recebê-la para que a gente possa realmente fazer a conciliação. Uhum. Tá bom, presidente. Eu acho que, de um modo geral, eu focalizei todos os assuntos. Mas como eu fazia lá na Metrópole, eu vou fazer agora aqui. Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de focalizar nesse dia que você está voltando a falar sobre as providências da Federação para o reinício do Campeonato Baiano, o recomeço do Campeonato Baiano. Faltou alguma pergunta, alguma coisa que você queria falar e eu não lhe perguntei? Não, Tilé, é apenas agradecer a você. Você sempre muito Sim, me lembrei só sensato. de uma. Me permita só uma aqui. Eu me lembrei agora. Você fez a Federação hoje passar por uma, como é que chama, desinfecção, alguma coisa mais ou menos assim, né? Você Isso. teve um funcionário, querido amigo, filho que eu considero como se fosse um filho meu também, o Silvio Mendes Júnior, contraiu Covid, está internado no Hospital Português, está até participando bastante aqui da nossa live, toda hora ele entra com um comentáriozinho aqui, né? Eu não sei se teve mais gente, mas esse eu tenho certeza porque foi dito para nós, né? Até pelo pai dele, que é um amigo e irmão querido, Silvio Mendes. Então, houve esse processo hoje em todos os andares da federação? Fizemos isso, na verdade, na segunda-feira, antes da retomada, antes de que os funcionários estivessem dentro da entidade, né? É uma aplicação homologada pela Anvisa, o qual ela dura 90 dias, o vírus não consegue se instalar naqueles Naquele locais. ambiente, né? Uhum. É uma parceria a qual a gente estende também aos filiados com um desconto muito grande, diferente do que é aplicado no mercado, já expusemos isso para eles. E realmente, Mendes, ele foi acometido aí pelo Covid, né? Mas graças a Deus já está quase 100%, inclusive já está na hora de voltar ao trabalho, né? Mas é uma pessoa importante hoje dentro do eixo da engrenagem da Federação Baiana de Futebol, a qual nos dá uma assessoria muito importante. Então, desejo a ele aí muita saúde, que ele possa se recuperar e tão logo esteja entre todos nós. Um dia você me disse, você deve se lembrar disso, que ele era, naquele momento que você falou, seu braço direito e seu braço esquerdo para lhe ajudar a tocar a federação com relação aos jogos, né? Porque parece que ele sempre estava lá com o delegado. Isso aí, a gente tem colocado ele aí nessas questões, principalmente com vocês da imprensa, com a questão ali de campo, ele tem tocado isso muito bem, tem dado resposta. Temos outros junto a eles também que faz esse trabalho, e é um trabalho em conjunto, é um trabalho que a federação precisa estar sempre aprimorando, ouvindo vocês, porque dessa forma que eu acho que com a união de todos a gente tem o sucesso. Muito bem, eu lhe agradeço, presidente, pela palavra cumprida. Você me disse que a primeira live seria comigo e de fato está aqui cumprindo a sua palavra, né? Aquilo que você me prometeu. Nós temos uma relação muito boa, né? Com toda a família, com a Thaís, sua esposa. Peço desculpas aí se atrapalhei, inclusive, porque você hoje nem almoçou, você já devia estar em sua casa. Acho que, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que você ainda está na federação, não sei. Mas você devia estar em sua casa, ao lado de sua esposa, do seu filhinho Enzo. Muito obrigado pela sua deferência e conte com a gente aqui no que for necessário. Eu que agradeço, Chile. A palavra dita, ela não deve voltar atrás. Eu fiz esse compromisso com você, sim. Não, é a primeira live que eu fiz. Eu tenho outras para fazer, mas eu disse, não, primeiro eu tenho um compromisso com o Tilemão e depois a gente marca. Acho que é dessa maneira, sempre clara, né, verdadeira, que a gente tem que conduzir as coisas. E me sinto muito à vontade estando com você, porque são perguntas pertinentes, são situações em que você coloca o seu ponto de vista, e a gente tem que entender que divergir faz parte da democracia e caminharmos sempre para o bem e o bom do futebol. Obrigado, presidente. Grande abraço, boa noite, viu? Eu que agradeço, Chile. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e um abração.